Você pode estar destruindo a sua reputação sem sequer perceber. Há atitudes pequenas, quase invisíveis, que aos poucos corroem o respeito que as pessoas sentem por você. São gestos sutis, hábitos repetidos no automático, que silenciosamente abalam a confiança que o mundo deposita em quem você é. E o mais preocupante é que, muitas vezes, esses comportamentos parecem inofensivos, mas são eles que, dia após dia, sabotam a sua imagem e, no fim, o modo como você se enxerga. Hoje, eu quero te convidar para uma reflexão profunda. Vamos falar sobre 4 hábitos tóxicos, simples, mas extremamente destrutivos. 4 atitudes que, se você não perceber a tempo, podem custar caro. O seu respeito, a sua credibilidade e até mesmo o seu senso de valor. Se você busca ser alguém respeitado, confiável e lembrado pelas razões certas, este é o momento de olhar para dentro. Porque quando o respeito se perde, raramente é por acaso. Ele é corroído aos poucos em pequenos gestos, palavras impensadas, atitudes não alinhadas. O estoicismo nos ensina justamente isso. O caráter é construído na prática, nos detalhes, no silêncio das escolhas diárias. Marco Aurélio dizia: preocupe-se mais com o que você faz do que com o que os outros dizem. E Sêneca reforçava: a maior prova de sabedoria é observar-se com sinceridade. Então, é isso que faremos agora. Olhar para dentro sem máscaras, sem desculpas. Vamos descobrir quais comportamentos podem estar minando o respeito que você tanto busca. Prepare-se. O que vem a seguir pode ser desconfortável, mas também libertador. Hábito 1. A fofoca. O veneno silencioso das relações. Poucas coisas destroem o respeito com tanta sutileza quanto a fofoca. Ela começa com uma conversa inocente, uma observação casual, uma brincadeira fora de hora. Mas o que parece apenas entretenimento é, na verdade, uma forma de corroer a confiança, tanto dos outros, quanto a que você tem em si mesmo. Porque a verdade é simples. Quem fala dos outros com você, fala de você para os outros. A cada comentário maldoso, você envia uma mensagem involuntária mais poderosa. Eu não sou confiável. Eu não sei guardar o que me é dito. E as pessoas percebem isso, mesmo que nunca digam nada. Lembro de uma época na faculdade em que a fofoca parecia algo natural. As conversas giravam em torno da vida alheia, das escolhas dos colegas, de quem estava com quem. Era um passatempo coletivo, quase uma forma de se encaixar. Até o dia em que uma colega, mais reservada, teve um segredo íntimo espalhado entre o grupo. Algo pequeno, mas pessoal. Virou motivo de risadas. Ela se afastou em silêncio e todos perceberam o peso do que tinham feito. Aquele episódio me marcou, porque ali entendi. A fofoca nunca termina leve. Ela sempre deixa uma marca em alguém. Epicteto alertava: se algo não te diz respeito, não o digas, não o ouças, não o repitas. E essa é uma lição que vale ouro. Toda vez que você escolhe o silêncio diante da fofoca, você se fortalece. As pessoas ao seu redor percebem e passam a te respeitar. Ser digno de confiança começa com essa escolha: não repassar o que não edifica. Prefira conversas que elevam, que inspiram, que tratam de ideias e não de pessoas. Como diz o provérbio, mentes pequenas discutem pessoas. Mentes medianas discutem eventos. Mentes grandes discutem ideias. E todos os dias, você decide de qual mente quer fazer parte. Hábito 2. Ser pouco confiável. A palavra que perdeu valor. O segundo hábito é sutil, mas devastador. É quebrar promessas, mesmo as pequenas. Vivemos em um tempo onde todos dizem: pode contar comigo. Mas poucos realmente cumprem o que dizem. E o respeito se constrói exatamente aí, na coerência entre o que se fala e o que se faz. Cada vez que você promete e não cumpre, algo dentro de você se desgasta. Não é só o outro que deixa de acreditar em você, é você que começa a duvidar da própria palavra. E quando a sua palavra perde valor, o seu caráter começa a perder força junto com ela. Durante muito tempo, eu achava que ser espontâneo era uma virtude. Dizia: estarei lá com certeza. E depois desistia. Até que um dia,
Percebi o quanto isso podia ferir. Uma amiga próxima organizou uma celebração especial, cheia de detalhes preparados com carinho. Eu prometi ir, mas no dia, me deixei levar por distrações e acabei não aparecendo. Enviei uma mensagem tentando justificar. Ela respondeu com educação, mas com frieza. E naquele instante, entendi. Eu não tinha faltado a uma festa. Tinha falhado com uma amizade. Ser confiável é mais do que cumprir obrigações. É respeitar sua própria palavra. É entender que quando você diz sim, está entregando uma parte da sua integridade. E integridade, uma vez quebrada, demora a se reconstruir. Os estoicos acreditavam que a palavra de um homem era o espelho do seu caráter. Sêneca dizia: nada é mais valioso do que o compromisso de alguém íntegro. Sua palavra é o seu contrato. Confiabilidade, portanto, não nasce de discursos bonitos, mas de pequenas atitudes repetidas todos os dias. Chegar no horário, cumprir o que prometeu, comunicar com clareza, ser honesto sobre seus limites. Não se trata de perfeição, mas de coerência. Se você sabe que não vai conseguir, não prometa. Se algo inesperado acontecer, avise com respeito. As pessoas não precisam que você seja impecável, elas só precisam saber que podem confiar em você. Porque no fim, o respeito nasce da confiança, e a confiança nasce da constância. Ser confiável é fazer o certo mesmo quando ninguém está olhando. No ambiente profissional, essa virtude é ainda mais visível. Você pode ser talentoso, criativo, inspirador, mas se a sua palavra não tem peso, cedo ou tarde, as portas mais importantes deixam de se abrir. A confiança é a base invisível de toda relação humana, e ela se sustenta nos detalhes. Hábito 3. Interromper os outros quando a ansiedade fala mais alto. Nem sempre perdemos o respeito por erros grandes. Às vezes, é nos pequenos gestos que ele escapa. Interromper os outros enquanto falam parece algo banal. Afinal, quem nunca fez isso? Mas o que parece participação é, na verdade, uma forma silenciosa de desrespeito. Quando você corta a fala de alguém, transmite uma mensagem sem perceber. O que eu tenho a dizer é mais importante do que o que você está dizendo. E com o tempo, esse comportamento mina a empatia e distancia as pessoas. Eu aprendi isso da maneira difícil. No início da minha carreira, era ansioso e cheio de ideias. Durante reuniões, mal deixava os outros terminarem uma frase. Se discordava, interrompia. Se achava que podia acrescentar algo, cortava a fala. Até que um dia, minha gestora me chamou e disse calmamente: você está sempre pronto para falar, mas raramente pronto para ouvir. Aquela frase me acertou em cheio. Ela estava certa. Eu não estava realmente ouvindo. Eu apenas esperava a minha vez de responder. E isso tem nome: egocentrismo disfarçado de entusiasmo. Epicteto, que começou como escravo e se tornou um dos maiores filósofos do estoicismo, dizia: temos 2 ouvidos e uma boca por uma razão, para ouvir mais e falar menos. Depois daquele dia, comecei a praticar algo que chamo de escuta estoica. Sempre que sentia a urgência de interromper, respirava fundo e me perguntava: isso precisa ser dito agora, ou posso esperar e ouvir até o fim? Esse simples gesto mudou completamente a forma como as pessoas me viam. Passei a ser percebido como alguém mais equilibrado, mais sereno e mais confiável. Ouvir com atenção não é sinal de submissão, é sinal de força. Quem domina o próprio impulso de falar, domina também a própria mente. Se você quer ser respeitado, aprenda o poder do silêncio intencional. Ouça com presença, porque às vezes ouvir é a forma mais profunda de sabedoria. Hábito 4. Reclamar em excesso, quando a negatividade se torna identidade. Reclamar é um reflexo comum do trânsito, do clima, das pessoas, da vida. Às vezes, parece até uma forma de aliviar o peso do dia. Mas quando a reclamação se torna um hábito, ela deixa de liberar e começa a aprisionar. A energia que você emite molda o ambiente ao seu redor. E ninguém gosta de estar perto de quem vive apontando o que está errado, sem agir para mudar. A reclamação constante cria um campo invisível de exaustão, tanto para você quanto para quem te cerca. Eu vivi esse ciclo. Durante um período da minha vida,
Tudo era motivo para queixa. Nada parecia bom o bastante, até que um amigo, com coragem e carinho, me disse: "Você já reparou que parece estar sempre insatisfeito com tudo?" Aquela frase doeu, mas me acordou. Percebi que, sem notar, eu havia me acostumado com o papel de vítima. E o problema de viver como vítima é simples. Você terceiriza o controle da sua própria vida. O estoicismo ensina justamente o contrário. Não reclame da realidade. Transforme o que está ao seu alcance e aceite o que não está. A chuva não vai parar só porque você se irrita. O trânsito não vai melhorar porque você suspira. Mas a sua atitude pode transformar completamente a experiência. A partir do momento em que comecei a trocar a reclamação por ação ou aceitação, tudo mudou. Se algo estava errado, eu agia. Se não podia mudar, eu aceitava com serenidade. E isso não me tornou ingênuo, me tornou leve. As pessoas ao meu redor sentiram a diferença, porque o respeito nasce também da energia que você transmite. E ninguém respeita quem vive afundado na queixa. Quer saber se você está preso nesse ciclo? Observe o que domina suas conversas. Problemas ou soluções. Você fala mais sobre o que falta ou sobre o que é possível? Você agradece o que tem ou lamenta o que falta? A mente é como um radar. Ela encontra o que você treina para procurar. Se você alimenta o olhar negativo, o mundo parece hostil. Mas se treina o olhar construtivo, passa a ver oportunidades onde antes via barreiras. Da próxima vez que sentir vontade de reclamar, pergunte-se: isso está sob meu controle? Se sim, haja. Se não, aceite. Essa simples pergunta pode mudar completamente a forma como você vive e como os outros te enxergam. Se você chegou até aqui, parabéns. Poucos têm coragem de fazer o trabalho mais difícil de todos, o de olhar para dentro. Respeito verdadeiro começa com isso, o respeito por si mesmo. Hoje falamos sobre 4 hábitos que aos poucos sabotam a sua imagem. Fofocar, que destrói a confiança. Ser pouco confiável, que enfraquece o valor da sua palavra. Interromper, que mostra ego e impaciência. Reclamar, que te aprisiona em negatividade. A boa notícia? Todos esses hábitos podem ser substituídos por disciplina, escuta, integridade e ação consciente. Marco Aurélio dizia: a melhor vingança é ser diferente daqueles que causam o mal. E eu complemento: a melhor forma de conquistar respeito é ser diferente da maioria. Ser alguém que inspira confiança, paz e presença. Dê um passo por vez, um hábito por dia, e você verá o mundo reagir diferente a você. Porque quando você muda a si mesmo, tudo ao redor começa a mudar também. Agora me diga, qual desses 4 hábitos você reconhece em si? Escreva nos comentários. Eu escolho ser digno de respeito. E compartilhe qual deles você quer transformar. Isso não é apenas um gesto simbólico, é o primeiro passo de uma mudança real. Se este vídeo te ajudou de alguma forma, curta, compartilhe e se inscreva. E até o próximo. Lembre-se, você é o único responsável pela energia que coloca no mundo. Leve o que constrói. Deixe o resto para trás.